ele é dividido em duas etapas, isso em linhas gerais e muito didáticas. A primeira etapa é o quadro sistêmico, onde o paciente tem toda aquela catástrofe, aquela enfermidade e uma piora progressiva. A segunda etapa é a fase de recuperação. O que acontece passo a passo? Primeiro, o paciente desenvolve um quadro patológico, alguma condição patológica grave. A partir daí, nós temos um estímulo para a diminuição da taxa metabólica basal desse paciente. Eu tenho que colocar o pé no freio desse meu metabolismo porque eu estou numa condição de alerta, uma condição de estresse. Diminuindo esse metabolismo basal, como que nós vamos diminuir essa taxa metabólica basal? Através da redução da conversão periférica de T4 em T3. Então, se eu quero diminuir a minha taxa metabólica basal, eu tenho que diminuir a minha taxa de ativação hormonal. Eu tenho que reduzir a minha conversão do T4 em T3, que é o hormônio tireoidiano ativo. Então, essa é uma das maneiras onde eu vou diminuir a minha taxa metabólica basal, reduzindo a conversão periférica do T4 em T3. Com isso, existe uma diminuição da concentração de T3 sérico. Às vezes, essas alterações que eu estou falando aqui, elas são indetectáveis, são muito pequenas. Às vezes, elas já são mais expressivas e elas são detectáveis nos exames laboratoriais. Mas o que a gente sabe que acontece é que, frente a uma situação de estresse, nós temos sim uma redução da taxa metabólica basal, uma redução da conversão periférica do T4 em T3. Eu vou diminuir sistemicamente as formas de hormônio tireoidiano ativo para preservar o meu metabolismo. Eu vou diminuir a concentração do T3 sérico. Isso pode ser indetectável, mas pode não ser. A diminuição da concentração do T3 sérico, quem é responsável por isso? A deiodinase do tipo 1. Além de ter a diminuição dessa ativação hormonal, nós temos também a outra parte, que é a potencialização da inativação hormonal. Além do bloqueio para ativar, eu vou potencializar os mecanismos que vão colocar o meu pé no freio metabólico. Eu vou potencializar os mecanismos que vão dar origem ao T3 reverso. Quem está relacionado diretamente com o aumento do T3 reverso? A deiodinase do tipo 3. A tendência no quadro geral é o T4 total cair. É por isso que nós temos algumas alterações que podem confundir no momento dos exames laboratoriais do paciente internado. Eu já vi em várias aulas, vários livros e artigos, algumas tentativas de explicação da síndrome do eutireoidiano doente. E olhando todos esses materiais, isso me motivou a fazer essa aula, porque eu achei tudo muito confuso. Quando eu fui estudar e revisar o tema, eu já me deparei com isso, com uma tabela enorme, com todos os hormônios tireoidianos. T3 livre, T4 livre, T3 total, T3 reverso, TSH e uma tabela e gráficos com flechinhas para cima, para baixo, oblíquas, mostrando ali o que acontecia e qual que era a tendência dos exames tireoidianos conforme a evolução do paciente hospitalar. E, sinceramente, aquilo ali era muito confuso. Você decorar 500 flechas e 900 exames não vai te ajudar muito na prática. Não vai dar tranquilidade nem na prova, nem na vida, nem na análise dos exames. Eu acho que o mais fácil para esse tema é entender a essência. Entender que, primeiro ponto, situação de estresse expressiva. Segundo ponto, qual que é a essência de tudo isso? Eu preciso reorganizar e adaptar a minha taxa metabólica basal. Eu vou diminuir a minha taxa metabólica basal. Como que eu vou diminuir minha taxa metabólica basal? Diminuindo a conversão do hormônio ativo, que é quem aumenta a taxa metabólica, e aumentando a conversão para as formas inativas, que é o pé no freio do metabolismo. Entendendo essa essência, quando você avalia um paciente e você olha, poxa, aqui nós temos uma diminuição do T4 e do T3 do paciente. O que está acontecendo?
Será que isso é uma condição patológica? Vixe, meu Deus, a tireoide do paciente aqui pifou, tá tudo errado, tem alguma infecção, alguma coisa... Não, isso é uma resposta adaptativa normal, esperada. Porque aqui nós temos realmente uma diminuição da conversão de T4 e T3 e a tendência do hormônio T4 é cair. Por que a gente colocou aqui no número 6 a tendência do T4 total a cair? Porque é um exame que é o mais frequentemente pedido. Não é todo serviço que nós temos a ampla disponibilidade de fazer uma função tireoidiana completa em todos os momentos do período de internamento. Perfeito? Então, isso aqui é a essência. Isso aqui é muito mais fácil de você raciocinar, porque essa maneira do passo a passo não vai te prender em uma regra fixa, não vai te prender em flechinhas em vários sentidos. Isso vai te dar liberdade do raciocínio clínico. Você consegue destrinchar os casos e tomar condutas com qualquer cenário. Isso aqui é libertador. Então, nós temos a primeira etapa, que é o quadro sistêmico, que nós temos uma piora progressiva com todos esses passos, e posteriormente nós temos a fase de recuperação.